A maioria dos empreendedores deixa essa pergunta para fazer tarde demais. Quando os filhos já cresceram com uma relação de distância com o negócio da família, quando o herdeiro já escolheu outro caminho ou quando a empresa já cresceu demais para ser passada sem conflito. A pergunta é simples e a resposta tem consequências que duram gerações. Empresa e família são a mesma coisa. Dynasty, a série atual da Netflix baseada no clássico dos anos 80, responde essa pergunta de forma muito clara através de Blake e Fallon Carrington. E a resposta que os dois dão, cada um à sua maneira, é sim. Para Blake, o império dos Carrington não é separável da identidade da família. Ele não faz negócio de um lado e cria filhos do outro como se fossem projetos paralelos sem conexão. A empresa é o veículo pelo qual a família existe, cresce e se perpetua, e cada decisão corporativa carrega peso familiar, assim como cada decisão familiar carrega peso corporativo. Isso gera conflito, gera tensão, gera cenas dramáticas que movem a série inteira. Mas gera também algo que pouquíssimas famílias conseguem construir, que é uma geração seguinte com senso de pertencimento real ao que foi construído. Fallon não é um produto passivo dessa filosofia. Ela é a prova de que quando essa integração funciona, produz algo qualitativamente diferente de um simples herdeiro. E a diferença entre herdeiro e sucessor é mais profunda do que parece na primeira leitura. Um herdeiro recebe. Ele herda o patrimônio, o nome e os ativos, mas não necessariamente herda a mentalidade, o comprometimento ou a capacidade de tomar decisões sob pressão que o fundador desenvolveu ao longo de décadas. Um sucessor foi formado. Ele passou pelo negócio de dentro, entendeu como as decisões são tomadas, sentiu o peso de uma conta que não fecha, conhece os clientes, conhece os funcionários e entende que aquilo não é apenas dinheiro, é uma estrutura viva que depende de decisões consistentes para continuar existindo. Fallon Carrington é uma sucessora, não uma herdeira, e a diferença aparece em cada decisão que ela toma ao longo da série. Ela pode discordar do pai e querer construir algo próprio dentro do que existe, mas nunca perde a conexão com o que a empresa representa para a família. Essa conexão foi construída ao longo de anos de exposição, de conflito, de participação nas decisões e de compreensão de que o nome que ela carrega e o negócio que existe são parte da mesma coisa. Se você acompanha esse canal e gosta desse tipo de análise, se inscreve agora. Isso ajuda muito o crescimento aqui. Conheci um dono de empresa que tinha 2 filhos e desde cedo levava os 2 para reuniões, não para enfeite, mas para que vissem como as decisões eram tomadas. Quando cresceram, um foi para outra área por escolha própria, mas o outro entrou no negócio com uma compreensão que nenhum executivo contratado externamente jamais teria, porque ele havia crescido dentro daquela cultura. Quando o pai precisou se afastar por um problema de saúde, o filho não herdou uma empresa, assumiu uma empresa. Essa distinção, aparentemente pequena nas palavras, é enorme na prática. A questão não é reservada para famílias com impérios bilionários ou com sobrenomes que aparecem em séries de televisão. Se você tem um negócio, mesmo que pequeno, e tem filhos, a forma como você os posiciona em relação a esse negócio vai determinar o que acontece com ele quando você não puder mais estar à frente. Herdeiros brigam pelo que recebem porque nunca entenderam o custo do que foi construído. Sócios que cresceram dentro do negócio lutam para manter o que ajudaram a construir, mesmo sem ter estado lá desde o início, porque internalizaram que aquilo não é um ativo a ser dividido, é uma responsabilidade a ser sustentada. Isso não significa forçar um filho a seguir um caminho que não é dele. Significa expor, incluir e deixar que ele entenda o que existe antes de decidir se quer fazer parte. Blake comete vários erros ao longo de Dynasty, e um deles é tentar controlar demais a direção que Fallon toma. Mas o fundamento central, o de que empresa e família não são mundos separados, é o que garante que mesmo nos conflitos mais intensos entre os dois, nenhum deles perde de vista o que está em jogo para além do ego de cada um. Transformar filhos em executivos do próprio negócio não é nepotismo. É o único modelo que garante que o que você construiu vai continuar existindo com a mesma mentalidade com que foi construído, porque quem assume depois de você não vai precisar aprender o que a empresa representa. Ele já sabe, porque cresceu dentro disso.
A pergunta que fica não é filosófica, é prática. Se amanhã você não pudesse mais estar à frente do que construiu, os seus filhos saberiam o que fazer com isso, ou saberiam apenas dividir?